Como é que diz o verso primeiro? Vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Isso. ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Isso. E era-lhe necessário passar por Samaria. Muito bem. Ele vai deixar a Judeia, fazer um desvio por Pérea. Isso. E ele vai rumo a Jerusalém, até chegar a Galileia, que é onde ele vai desenvolver grandemente o seu ministério. Fazendo esse desvio aqui de Pérea, ele tinha que passar por Samaria. Ele vai passar por Samaria. E essa expressão era necessário, em João, ela é milagrosa. Por que ela é milagrosa? Porque o Senhor Jesus, quando ele faz esse projeto, ele não faz ele à toa. Ele vai para a Galileia, onde, conforme os próprios sinóticos, ele vai desenvolver o seu ministério, mas quando ele faz esse desvio, já estava na agenda dele. Porque ele procurava alcançar quem? Os samaritanos, não é isso? E por que ele procurava alcançar os samaritanos? Primeira coisa que nós colocamos aqui, um terreno que serve para disputa espiritual e religiosa. Tem dois terrenos que servem para disputa espiritual e religiosa. Um se chama isso aqui, olha, Bíblia. Hein? Bíblia. E o outro se chama teologia. Pronto, vou colocar bem aqui. Qual é o primeiro? Bíblia. E o segundo? Teologia, não é isso? Teologia. O que você pode observar é que hoje, na atualidade, muitos estão, não vem de agora, R.C. Sproul, numa obra Filosofia para Principiantes, eu acho que tem uns 20 anos que eu li esse livro, R.C. Sproul, ele diz que na Idade Média, muitos teólogos ficavam debatendo, sentado numa mesa ou na esquina, procurando saber se Jesus tinha o poder de tornar Maria virgem, colocando o ímen nela, ou se ele tinha poder de fazer ela parir sem romper o ímen. Olha que bobagem. Eles ficavam também perguntando quantos anjos Deus poderia colocar na cabeça de um alfinete. Veja que hoje não está diferente. Hoje tem pessoas que gostam de criar debates em cima do quê? Da Bíblia e do que mais? Da teologia. Tem muitos que querem ganhar seguidores, que querem ganhar popularidade, e aí eles colocam um aviso. Olha, me sigam que amanhã eu vou dizer uma bomba da Bíblia. Não é assim? Me sigam que amanhã eu vou revelar algo que alguém nunca disse. Um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem piedade na vida, ele nunca trabalha para colocar tropeço na fé de ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Dos judeus, está lá em João 4:22, nós sabemos que os judeus têm a Torá, nós sabemos que os judeus, a promessa foi feita para eles. Inclusive, quando você lê do capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo diz de quem são as promessas? Dos judeus. De quem são as profecias? Dos judeus. E de quem é o mandamento? Dos judeus. E de quem vem a palavra? Dos judeus. Tudo vem dos judeus. Agora, Paulo diz uma coisa, nem todo que é de Israel é israelita, não é assim? Nem todo que é israelita vai ser salvo. O simples fato de ser judeu, de ter a Torá, de conhecer os arcanos, de conhecer os mistérios da Torá, não garantia salvação para os judeus. Não é assim? E é muito importante que você escute bem, porque o próprio Jesus disse assim, a salvação vem dos judeus. Me veja aí Romanos rapidinho, 11, vê se é 11 verso 2. Vê aí rapidinho. Deus não rejeitou o seu povo, Sim. que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, Isso. como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, Isso. e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões. Pronto, que não dobraram... Não, tá certo aí, eu vou completar isso aí, mas vê agora o 10. 10 verso 2. Se não for o 10, vê aí o verso 2. Porque lhes dou mandamento, testemunho de que tem zelo de Deus. Sim.
mas não com entendimento. Meu Deus do céu. Lê isso aí de novo, lê isso aí de novo. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Pronto. Olha, hoje a maioria dos judeus, escutem aqui, vão aparecer alguns aí na internet, dizendo, nós não cremos no Messias, nós não cremos no Novo Testamento, não é assim? Mas só se lembre de uma coisa, quem matou Jesus foram os judeus, daquela época. E eu ainda vou dizer mais, toda a rejeição e o confronto, se você pegar o Velho Testamento, quem estava do lado de Jezabel, quem era? Eram os judeus. Quem estava crendo em Baal e os deuses eram os judeus. Quem se aliava a reis ímpios, a maior parte eram os judeus. É por isso que nada melhor do que a expressão de Paulo. Ele diz assim, tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Tem muita gente que quer dizer que tem zelo de Deus, que tem piedade, mas que na verdade ele quer atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, eu amo ler o grego, ler o hebraico, e tem muitas coisas que eu leio, e quando eu vou lendo, eu sei que não está nessa Bíblia aqui. Tem os manuscritos, né, assim, que você vai lendo. Ontem mesmo eu estava lendo alguns manuscritos, em especial os papiros, aí você vê, não, isso aqui não consta nos originais. Por exemplo, não consta no Códex ou no Código Sinaítico, isso é o melhor. Aí quando você vai para o Código Beza, você pode observar que muitas coisas constam. Mas isso ali não vai aumentar nem diminuir a minha fé, porque eu tenho a minha experiência com Cristo. Vocês entenderam? Às vezes tem um erro de tradução, às vezes tem, não é assim? Eu vou para a Septuaginta, eu vejo algumas dificuldades. Não, por que ele não usou esse termo aqui? Mas isso não vai tirar a minha fé, porque todas essas questões e alterações, elas não afetam a doutrina, elas não negam a Cristo, nem negam a Deus. Vocês entenderam? E aí nós podemos analisar que lá atrás, homens piedosos, temente a Deus, morriam por causa desse livro. Então me vem à mente, se esses homens lá atrás, mais próximo do que aconteceu, morriam por isso, eu vou deixar de crer no que a Bíblia está dizendo para crer, por exemplo, no que diz Batierma, para crer numa pessoa que nega o texto bíblico? Então, muito cuidado. Quando você vê pessoas na internet dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa, não siga isso, não siga assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a intenção de ajudar, que tem a intenção de contribuir com a fé, ele nunca coloca tropeço na vida de ninguém. Então, tem coisas que eu não vou trazer, porque não vai edificar. Entenderam? Não vai edificar. E esses dois pilares aqui são os mais atacados. Qual é o primeiro? Bíblia. E qual é o segundo? Teologia. A Bíblia é porque é o seguinte, eles, principalmente hoje que está liberado esse negócio dos manuscritos, e aí muitos que dizem assim, no original, eu vi um judeu um dia desses dizendo assim, os originais não prestam, os originais, na verdade, são invenções. Esses homens que viviam lá atrás, próximo à história de Cristo, que eram historiadores e que viviam essa realidade, será que eles eram ignorantes? Para morrer pela fé em Cristo, sabendo que era uma invenção? Ô, meu querido, você está plenamente errado. Segundo, é a teologia. A teologia, queridos, ela é um estudo que versa sobre Deus. A teologia, ela pode ser teologia filosófica, teologia histórica, ela pode ser teologia eclesiástica. Toda teologia é uma análise que ela busca formar o seu conteúdo através da história da igreja, através dos pais da igreja. Agora, nós temos a teologia bíblica, que ela busca os fundamentos na Bíblia. O propósito da teologia é esboçar para você uma sistematização dos assuntos da Bíblia. Não é trazer salvação. O propósito da teologia não é trazer a real teologia, não é trazer debates. O propósito da verdadeira teologia é ajudar você a compreender as verdades que não estão sistematizadas na Bíblia. Por exemplo, a doutrina soteriologia, doutrina da salvação. Você vai pegar Gênesis 3,15, a Bíblia diz, da semente da mulher nasceria um que esmagaria. Então você, na teologia sistemática sobre salvação, ela vai te dar a definição de salvação, ela vai te dar os conceitos de salvação, ela vai mostrar na Bíblia todo o assunto da salvação em Paulo e etc. E vai te dar como a igreja, ao longo do tempo, tratou da doutrina da... Pronto, é só isso, a teologia só presta para isso.
Vocês entenderam? Porque temos aí que bate em teologia. A teologia, agora, tem umas teologias mesmo que não presta. Eu estou falando é da teologia correta. Quando essa teologia sai dessa fonte bíblica, aí ela vem para Rudolf Bultmann, Paul Tillich, aí ela vem para esses homens, aí o negócio chafurda. Entendeu? Porque eles vão trabalhar a salvação dentro de uma perspectiva existencialista que vai ser algo muito sério. Entendeu? Agora, quando tu vai para a Bíblia, tu abre a tua Bíblia lá, olha, tu está filmando direito? Bota bem aqui. Você abre a sua Bíblia lá em Atos 16:31. Crê no Senhor e será salvo quem? Se a minha Bíblia diz isso, aí eu fico. Aí lá entra o teólogo. É aqui que começa a bagaceira do inferno. Aí ele entra, olha, é o seguinte, o teólogo, a minha Bíblia só diz assim, crê no Senhor, Jesus e será salvo tu. Pronto, a Bíblia diz lá em Efésios 2:8-9, porque pela graça sois, isto não vem de vós. Aí pronto, aí fica o teólogo, graça, charis. Mas é o seguinte, não é assim? É chafurdando o negócio. A Bíblia não foi feita para isso, gente. A Bíblia não foi feita. Quem faz isso é teólogo, quem faz isso é exegeta, quem faz isso é quem quer mostrar que tem um monte de conhecimento. A Bíblia só diz assim, porque pela graça sois, é para a gente acreditar. O irmãozinho, bota para cá. O irmãozinho lá do mato, ele escuta um pregador, porque pela graça sois, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. Aí pronto, ele crê que Jesus Cristo, ele abre a Bíblia, ou escuta o pregador, João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele, pronto, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí salva. Aí entra um inteligente, o culto, o que quer complicar o negócio. Aí ele diz, você é monergista, né? Sinergista. Aí o irmão fica assim, trabalha com energia? Ele é assim, como é esse negócio? Ou é cirurgia, o que é isso aí? Aí pronto, aí ele começa. Ele não pega Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu li um teólogo, esse sim, ele diz assim, a Bíblia não foi escrita para ser debatida, a Bíblia não foi escrita, você nunca vê Deus dizendo assim, defendam minha palavra. Vocês vêem na Bíblia? Não, tá aí, quem quiser crer nela, que creia. A Bíblia não pede justificação de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Essas duas coisinhas aqui gera debate, irmão. O que era para ser gozo, o que era para ser alegria, é só gerando debate. Pronto. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí eu pego, que é o seguinte, aqui eu tenho um texto, né? Nós temos o texto eclético, né, que a maioria segue. Eu sigo o texto eclético. Eu preferivelmente, eu sigo mais o texto, que na verdade, eu sigo o texto majoritário do Novo Testamento. Aí ele pega, aí começa. Se você começar a pegar qualquer outro testamento, aí você pega bem aqui. Se você pegar esse aqui, aí ele vai dizer, Biblos, Genesios, Jesus Cristo, Ruiu, David, Ruiu Abraão. Se você pegar outro texto, ele começa com outra estrutura. Aí você já começa, vixe, já tem um errozinho bem aqui. Não, eu analiso aquilo ali, eu disse, o tradutor ou quem escreveu esse manuscrito, ele fez isso, isso e isso. Pronto, mas eu glorifico a Deus, porque o objetivo do texto é mostrar a genealogia de Jesus Cristo. Mas nós não queremos chafurdar o negócio. Não é assim? Queremos chafurdar o negócio, queremos botar, pronto, já está tudo bonito, mas a gente quer inventar. Olha, observem bem, essa expressãozinha aqui, olha, Samaria criou um negócio tão pesado que ninguém tirou mais, que até uma mulherzinha velha, pecadora, ficou saliente com Jesus. Tu não sabe que nós somos samaritanos? Jesus diz, meu Deus, olha ela, até ela está contaminada. Vocês estão entendendo como é as coisas? Muito cuidado quando você for fazer seminário, curso de teologia. Olha para cá, Brasil. Muito cuidado, muito cuidado com esse negócio de curso de teologia. É bom você saber qual é a fonte que você está bebendo. É muito bom você estar sabendo qual é a fonte. Observe que Jesus, ele projetou ir para Samar, ele faz um desvio por Pérea, e ele ruma para Jerusalém, a Galileia. Mas essa expressão era necessária. Eita glória! Era necessário passar por onde? Mas aí aqui criou um debate o quê? Ou seja, esse terreninho bem aqui, Samaria, se você pegar, acho que é 2 Reis 17, 2 Reis 17, lá pelo 24. Se você pegar, aí pronto,
Quando eles disseram que não gostavam, os judeus, vamos lá, ver se é. Como é que diz? Esse aí mesmo. Lê. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, sim, e de Ava, isso, e de Ramate, isso, e de Sevarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Pronto. Aí o rei da Síria ganhou a batalha, levou esse povo para lá, aí surgem quem? Os Samari. Aí os judeus que estavam em pecado, que agora que a terra era deles, mas não estava mais, eles começaram a dizer: olha, vocês não são judeus como nós, vocês não têm sangue puro, a religião de vocês é misturada. Porque os samaritanos mesmo, eles adoravam muita coisa, estava misturado mesmo. Entenderam como é as coisas? Estava misturado. Eu vou já falar isso daqui a pouco. Mas Jesus, sabendo disso, está escrito, era necessário passar por onde? Eu vou já dizer por que era. Então, esse lugarzinho aqui, Samaria, se tornou um local para disputa religiosa e espiritual, ao ponto da mulher dizer assim: onde é que a gente adora? Né? Qual é o monte? Qual é o lugar? Jesus, tu está errada de novo. É aqui que eu quero começar com vocês hoje. Então vamos lá. Acabem com esse negócio de disputa, de debate. Debate, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso mostrar a Bíblia, se o irmão me perguntar uma coisa, eu vou explicar. Eu posso falar para os meus membros aquilo que é correto na Bíblia, mas não é meu dever estar provocando debate. Os pais da igreja, eles nunca conseguiram convencer as autoridades com os seus escritos. Há um teólogo que diz que aquilo que eles escreveram serviu mais para edificar a própria igreja do que convencer as autoridades daquela época. Eles não convenceram, entenderam?